vida de cada participante, de cada ouvinte, e também agradecendo a Deus pela vida, pela história, pelo acolhimento que a Primeira Igreja Batista de Vitória nos concede. Presbítero Ulisses. Amado Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite memorável e solenemente queremos agradecer imensamente pelo Teu grande amor, pelas Tuas misericórdias, que nos alcançastes e que, Senhor, nos mostra através da Sua palavra a maneira correta de adorar-te. Queremos Te pedir que o Teu Santo Espírito fale conosco, na pessoa, Senhor, do Teu servo, Reverendo Augusto. Use-o neste momento como Teu instrumento para a edificação da Tua igreja. Queremos Te agradecer imensamente pela nossa irmã igreja, Primeira Igreja Batista de Vitória, pelo seu testemunho nesta cidade e, sobretudo, Senhor, pelo imenso ato de amor que teve conosco, nos cedendo esse espaço. Que Tu possas abençoar essa comunidade, que ela possa crescer para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Malaquias, no final do capítulo 2, verso 17. E nós iremos até o final do livro, se Deus assim permitir. Vamos fazer uma recapitulação do que nós já vimos, para que possamos ambientar o que vai ser falado em seguida. O nosso tema é o culto que se deve prestar a Deus, e nós quisemos falar a respeito desse tema a partir da Escritura, porque se nós não pudermos provar a partir da Escritura aquilo que nós dizemos, então nossas palavras elas são vãs, porque a palavra de Deus ela é a única regra de fé e prática. Então, se nós pudermos tirar a nossa teologia do culto da Escritura, então nós estamos em terreno seguro. E nós escolhemos o livro de Malaquias porque o livro de Malaquias é a respeito do culto a Deus. É bem verdade que é um livro que trata do culto a Deus no período da Antiga Aliança, quando o culto era prestado no templo, quando o culto consistia de elementos como sacrifício de animais, oferta queimadas, queima de incenso, quando os responsáveis pelo culto eram os sacerdotes e levitas, todos de uma mesma família, da mesma tribo de Levi, uma das 12 de Israel, e outras peculiaridades que estavam relacionadas com o culto e que foram todas prescritas por Deus mediante Moisés na lei que foi dada a Israel. Ainda assim, sendo Deus o mesmo e considerando que a nova aliança ela não significa uma ruptura total com a antiga aliança, mas o seu amadurecimento e cumprimento, sendo a primeira aliança um tipo e a segunda aliança a realização, a nova aliança a realização desse tipo, sendo a primeira sombra e a segunda realidade, existe uma continuidade entre as duas alianças e entre os dois povos, a nação de Israel e a igreja, que é o Israel espiritual. E, portanto, tudo aquilo, ou os princípios envolvidos com o culto da antiga aliança, eles não sendo anulados ou cancelados pelo Novo Testamento, eles continuam até o dia de hoje. E nós vimos alguns exemplos, nós vimos 4 princípios, na verdade 5 princípios relacionados com o culto, a partir da análise do livro do profeta Malaquias. Já vou lembrá-los em seguida. Apenas por amor daqueles que estão aqui hoje à noite e que não estiveram de manhã e não viram a palestra introdutória, eu vou relembrar a situação em que o profeta Malaquias escreveu esse livro. Ele foi levantado por Deus num momento em que o povo de Deus estava completamente desanimado e desmotivado. O povo tinha voltado do cativeiro, as promessas que foram feitas por profetas como Isaías, Ezequiel, Daniel, o próprio profeta Jeremias, de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, de que a nação de Israel seria restabelecida a sua glória, autoridade e poder, e que seria introduzido um período de grande prosperidade.
nada disso estava acontecendo. Na verdade, o povo de Israel ainda era vassalo de poderes estrangeiros, estavam cercados por povos hostis que dificultavam a construção e a reconstrução do templo e das muralhas e das casas. Havia dificuldades financeiras, havia fome, e o povo começava a se perguntar se de fato valia a pena servir a Deus. E esse desânimo se refletia na maneira como o culto estava sendo oferecido no templo. O povo continuava a ir ao templo, oferecendo a Deus as suas ofertas e o culto a Deus, mas estava fazendo isso de uma forma que não era aceitável a Deus. Deus então envia o profeta Malaquias, ele é o último profeta do Antigo Testamento. E Malaquias vem anunciando da parte de Deus uma reforma no culto, chamando o povo a adorar a Deus da forma correta. Mas o povo questiona todas as declarações que Malaquias faz da parte de Deus. E o livro é o compêndio de 7 dessas reclamações. 7 vezes Deus faz uma declaração sobre o culto e o povo responde cinicamente. O que é que o senhor quer dizer com isso? Como assim? Não é nada disso que o senhor está dizendo. E Deus pacientemente explica ao povo e instrui o povo quanto ao culto que ele deseja que lhe seja oferecido. Então nós vimos no capítulo 1, como Deus declara ao povo que tinha amado o povo desde o começo. Mas o povo pergunta: em que é que o Senhor nos tem amado? Nós estamos vassalos de uma potência estrangeira, não há prosperidade, há muita dificuldade entre nós. Onde está o teu amor? E a resposta de Deus é: eu amei Jacó, mas aborreci Esaú. E vocês são descendentes de Jacó. A razão pela qual vocês devem me cultuar não é aquilo que eu posso dar a vocês, mas aquilo que eu sou e a redenção eterna em Cristo Jesus. Essa é a razão pela qual vocês devem vir me cultuar. Em segundo lugar, trava-se um diálogo onde Deus pede respeito aos sacerdotes e ao povo, porque ele diz que o nome dele e o culto dele está sendo desprezado. E os sacerdotes perguntam: mas em que nós estamos desprezando o teu nome? E a resposta de Deus é que vocês não estão me cultuando da forma como eu disse que vocês eram para cultuar. Os pães da proposição que eu determinei que fossem trazidos diariamente, na verdade é pão imundo, porque feito fora das especificações. Os animais que vocês trazem como oferta pelo pecado estão fora do padrão que eu determinei. Eu disse que era animal de 1 ano e ele tinha que ser puro, sem mancha e sem defeito. Vocês estão trazendo o que sobra, aquele que escapou do leão, o dilacerado, o coxo, o cego, o doente. Esses animais vocês estão trazendo, contrariando tudo aquilo que eu disse que deveria ser feito. Então eu não aceito ser adorado contrário àquilo que eu revelei. E em seguida há um diálogo agora com os sacerdotes, em que Deus diz que vai castigá-los porque eles não estão ensinando a palavra de Deus ao povo, como fazia parte da aliança de Deus com Levi, que era o pai da tribo de onde esses sacerdotes vinham. Deus fala então da aliança com Levi, de como Levi obedeceu a Deus em princípio, mas agora os sacerdotes descendentes de Levi não estavam mais instruindo o povo na lei de Deus como deveria fazer. E Deus então promete fazer com que eles sejam desprezíveis e indignos diante do povo, porque não estavam cumprindo o seu ministério corretamente. O quinto princípio tem a ver com a vida do povo. Através do profeta Malaquias, Deus diz ao povo que não está aceitando a oferta do povo, mesmo que o povo esteja chorando em cima do altar. E o povo pergunta: por que o senhor não aceita então a nossa oferta? E a resposta de Deus vem em 2 direções. Primeiro, que vocês estão casando com a adoradora de Deus estranho e introduzindo na casa do Senhor esse pessoal para me adorar, quando na verdade eles têm ídolos no coração. E segundo, porque vocês estão quebrando a aliança do casamento, vocês estão repudiando as suas mulheres sem motivo algum, e eu odeio o repúdio, diz Deus, no final do capítulo 2, no verso 16, mostrando então que há uma conexão entre a minha vida, o meu casamento, a minha família, o meu comportamento, a minha conduta e o culto que eu presto a Deus. Deus deseja que nós venhamos adorá-lo como expressão da nossa submissão e obediência a Ele, como expressão de uma vida reta. E agora nós chegamos no princípio número 6,
que está aí do verso 17 do capítulo 2 até o capítulo 3, verso 1. E mais uma vez essa parte começa com um diálogo, com uma declaração de Deus. Deus diz assim, verso 17: enfadais o Senhor com vossas palavras. Deus está dizendo para o povo, vocês estão me enfadando. Gente, a gente geralmente é o contrário, né? Eu prego há muitos anos, eu sei quando é que o povo está enfadado. Eu sei quando é que o povo fica enfadado. No coração está dizendo assim, quando é que ele vai acabar de pregar? Está demorando muito esse culto, está muito enfadonho, não é? Agora aqui é o contrário. Quem é que estava enfadado no culto? Deus. Vocês estão me enfadando com esse culto. Imagina Deus olhando para o povo lá cultuando e Deus... Quando é que esse culto vai terminar? Vocês estão me enfadando com as palavras de vocês. Eu não estou tendo nenhum prazer no que é que vocês estão me dizendo no culto. Não tenho prazer nenhum, estou enfadado. Vós me enfadais, verso 17, com vossas palavras. E o povo ainda tinha um desplante de perguntar, em que estão me enfadando o Senhor? Nós não estamos aqui no culto, nós não viemos aqui, nós não trouxemos as nossas ofertas. Em que o Senhor está, em que está ruim para o Senhor? O que é que está errado? Resposta de Deus, nisso que pensais, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Era mais ou menos esse o pensamento do povo. O povo vinha para o culto, para adorar a Deus, e ficava dizendo, onde é que está o Deus da justiça? Nós adoramos a Deus, temos o culto verdadeiro, e qual é o resultado? Somos dominados por uma potência estrangeira, estamos passando por necessidade financeira, há fome na terra, o gafanhoto está devorando tudo que a gente tem. Joel profetizou mais ou menos um pouco antes desse período, onde fala lá da praga dos gafanhotos. Nós estamos passando por dificuldade. Os samaritanos, os nossos vizinhos, e os amonitas e os moabitas, eles adoram outros deuses, e é tudo próspero, as colheitas florescem, o gado se multiplica. Onde está o Deus da justiça? Parece que quem faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, e Deus se agrada, é dos ímpios e não de nós, o seu povo. O povo estava questionando a justiça de Deus no seu coração. Por que é que o ímpio prospera e o justo sofre? É o antigo problema da Teodiceia. É o nome que se dá em teologia, essa questão do sofrimento do justo e da bênção sobre o ímpio. Por que é que o ímpio prospera e o justo sofre nesse mundo? Onde está o Deus de justiça? Em outras palavras, será que vale a pena cultuar a Deus? Porque na prática parece que não está fazendo nenhuma diferença. Quem adora a Deus e quem não adora. Na verdade parece até o contrário. Cadê o Deus da justiça? Por que é que Deus não taca fogo nesses samaritanos? E não destrói os amonitas, esses ímpios? Resposta de Deus: ah, vocês querem justiça? Então tá bem. Verso 1 do capítulo 3: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Vocês não querem que eu venha? Vocês não estão dizendo, cadê o Deus da justiça? Ok, eu ouvi, eu estou indo. Na minha frente eu vou mandar um mensageiro, que vai preparar o caminho diante de mim. É claro que vocês sabem de quem é que ele está falando, de João Batista, né? De João Batista. Eu vou mandar um mensageiro que vai diante de mim. Muito bem. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. Então vocês não querem, não estão dizendo, onde está o Deus da justiça? Ok, estou indo, vou mandar um mensageiro, e de repente, quando vocês menos esperarem, eu vou chegar no templo. Eu vou chegar a quem vocês buscam. Eu, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava pedindo justiça. Mas aí Deus diz, só que quando eu for, eu vou fazer justiça primeiro com vocês. Eu vou começar com vocês. Vocês não querem justiça? Ok, vou começar com vocês. Quando eu chegar, olha o que é que vai fazer, olha o que é que Deus diz. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Quando o Deus da justiça, o anjo da aliança vier ao templo, quem poderá suportar?
Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, 2 materiais que eram usados para purificação, tirar mancha, mágoa, separar o puro do imundo dentro de alguns materiais. Verso 3: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os samaritanos. Não, purificará os filhos de Levi. Opa! Quando ele vier, ele vai começar por quem? Pelos levitas. Levita sofre, né, gente? Ele é logo o primeiro da lista. E tinha que desembuchar bicho, tirar a tripa de animal, limpar o sangue do altar, leva bicho para dentro, leva bicho para fora, limpava o templo, preparava todo o mobiliário, e depois, quando ele tinha um tempinho, ele ia tocar. Muito parecido com os levitas de hoje, né? Muito parecido. O cara hoje é meio entoadinho, sabe tirar uma modinha no violão, levita. Primeiro da lista. Quando o Senhor vier, ele vai sentar e vai purificar o seu povo e vai começar com a liderança. Vai começar com a... Não é isso que vocês estão dizendo? Cadê o Deus da justiça? Ok. Vocês me querem? Eu estou indo. Mas quem vai suportar quando eu chegar? E os refinará como ouro e como prata. E aí agora sim. E aí eles trarão ao Senhor justas ofertas. E então, verso 4, a oferta do povo de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. O que é que Deus está dizendo aqui através de Malaquias? Vocês estão clamando a mim por justiça. Ok, eu irei até vocês. Só que eu vou começar por vocês, começar com o meu povo. E eu vou purificar esses sacerdotes, eu vou purificar os levitas, para que então o culto seja agradável a mim, porque o problema não é o povo fora, o problema é o povo dentro. O problema nunca foi o mundo, o problema sempre é a igreja. Sempre. Sempre. Então, eu vou começar com vocês. De que é que Malaquias está falando? Da vinda do anjo da aliança, o Senhor Jesus, que inaugura a nova aliança, um novo culto, onde os participantes são purificados pelo sangue precioso do Cordeiro, onde nós somos limpos das nossas iniquidades, onde a lei de Deus está gravada no nosso coração, e onde nós podemos adorar em espírito e em verdade. Aqui Malaquias está antecipando a nova aliança e o culto em espírito e verdade que Jesus mais adiante vai falar daqui a 400 anos. Esse processo de purificação que a lei cerimonial, que todas as abluções do Antigo Testamento e todo aquele ritual não poderia fazer, porque sangue de animais não purifica a consciência, mas apontava para o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele vem, na verdade, olhando agora com a vantagem da história, a gente vê que essa profecia se cumpriu. O anjo da aliança, na verdade, já veio, o Deus da justiça já veio e justificou primeiro o seu povo, para que tivesse adoradores. Verso 5: chegar-me-ei a vós outros para juízo. Nota, na palavra juízo, não é? Deus faz justiça contra os samaritanos, né? Chegarei para vós outros. O juízo começa na casa de Deus. Chegar-me-ei para vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros no meio do meu povo, contra os adúlteros no meio do meu povo, contra os que juram falsamente no meio do meu povo, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor. Da mesma forma que ele vem purificar o povo para ser seu, ele também vai executar juízo contra os ímpios que estão no meio do seu povo, e vai tirá-los da sua presença eternamente. Não é isso que Jesus Cristo disse que faria quando ele viesse? João Batista usou algumas metáforas. Ele na mão tem a pá, e ele vai separar a palha do trigo. O trigo ele vai recolher no seu celeiro, mas a palha ele vai queimar em fogo inextinguível. Vai batizar com o Espírito Santo o trigo
os que são seus, e vai batizar com fogo os ímpios, a palha, e queimá-los eternamente. Quando ele vier, ele vai purificar os filhos de Levi, para que sirvam a Deus, e vai julgar os ímpios do seu povo. É a mesma coisa, o dia da vinda do Senhor. E ele começou a fazer isso, desde que ele veio, e é um prenúncio daquele grande dia do juízo que se aproxima, quando Deus vai exercer o julgamento eterno e irrevogável, final e definitivo sobre a face da terra. Então está aqui o princípio que nós aprendemos no capítulo 2, 17 até capítulo 3, verso 5, de que vale a pena servir a Deus. Pode ser que nós não vejamos os efeitos aqui nesse mundo, mas Deus haverá de ter para si um povo purificado, um povo seu, que lhe ofereça o louvor e a glória que lhe é devida, e que no tempo dele ele vai exercer justiça e juízo contra os ímpios no meio do seu povo. Vamos para o sexto princípio. Está aí do verso 6 até o verso 10. Deus começa com uma declaração: eu, Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos, só não destruí vocês ainda, diz o Senhor, porque eu não mudo, porque eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e eu vou manter essa aliança. Eu sou fiel, eu não mudo no meu propósito. Mas desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos. Eu não mudo, mas vocês mudaram. Vocês se desviaram dos meus estatutos e não guardastes as minhas leis. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui Deus está dizendo ao povo: nós temos uma aliança, eu sou o Deus de vocês. Essa aliança eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Eu me mantive fiel à aliança, porque eu não mudo. Mas vocês mudaram, vocês quebraram a aliança, vocês se esqueceram de mim, vocês estão me cultuando da forma errada, numa adoração, louvor e respeito no coração de vocês. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Tornem para mim, e eu tornarei para vós outros. Aí o povo, cinicamente, final do verso 7, diz assim: em que havemos de tornar, Deus? Como assim tornar? Nós nunca nos desviamos do Senhor, nós estamos aqui todo sábado, oferecendo sacrifício, nós chegamos no culto aqui, nós fazemos todo aquele ritual que o Senhor mandou, né? Em que nós estamos nos afastando do Senhor? E Deus dá um exemplo da atitude de desvio do povo, de mudança no coração do povo. Verso 8: roubará o homem a Deus? Tá bom, Deus diz, eu vou dar um exemplo. Roubará o homem a Deus? Todavia, a resposta é não, não é? Todavia, vós me roubais. E dizeis, aí o povo pergunta, agora está ficando mais complicado, Deus. Primeiro o Senhor disse que a gente tem que tornar, agora o Senhor está chamando a gente de ladrão, não é? Em que nós estamos roubando o Senhor? Resposta de Deus: nos dízimos e nas ofertas. Vocês percebem que a questão do dízimo e da oferta é irrelevante aqui. É uma ilustração da questão maior. Vocês se desviaram de mim. Vocês já não me adoram de todo o coração. O coração de vocês já não é meu. E uma prova disso é que vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Deus não estava preocupado com 10% do povo. Deus estava preocupado com o coração do povo, porque o bolso vai onde o coração vai primeiro. Se o coração não é 10% de Deus, o bolso também não vai ser. Então, às vezes a gente pega essa passagem isolada do contexto, e a gente quer fazer disso uma lei a ferro e fogo. Eu sou dizimista, eu creio no dízimo como expressão de um coração devotado a Deus, porque é nesse contexto que está a passagem. Voltem para mim. Mas voltar como? Vou só dar um exemplo. Vocês não são capazes de dar nem aquilo que a lei manda, que é 10%, quanto mais o coração de vocês. O coração de vocês todo está desviado de mim. E Deus está dando apenas um exemplo. Eu acho que essa é a abordagem correta para essa questão da contribuição.
ela é expressão de um coração centrado em Deus, devotado em Deus. Quem tem o coração dado completamente a Deus, poderia ser 20%, 30%, o que for. Ele vai ver isso como uma expressão do seu amor e da sua devoção a Deus. E Deus então promete ao povo, do verso 10 até o verso 12, que vai abençoar o povo. Não é se o povo der o dízimo, mas se o povo se voltar para Ele, se o povo tornar para Ele, e Deus então vai dar muito mais, Deus vai recompensá-los muito mais. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, como expressão desse tornar para mim, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O devorador é um gafanhoto, não é um demônio não, tá, gente? A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações os chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Vocês acham que Deus ia abençoar esse povo somente porque o povo dava 10%? Ou era porque o povo tinha tornado para ele? É claro que é porque o povo tinha tornado para ele. O coração do povo estava voltado para Deus, Deus então abençoaria o povo materialmente. E aqui então nós temos o sexto princípio que nós aprendemos no livro de Malaquias. O culto tem que ser uma expressão da nossa devoção a Deus, da nossa consagração a Ele, da nossa entrega para Ele. E parte do culto que nós oferecemos a Deus está a expressão material do nosso amor a Deus, que são os dízimos e ofertas. Vamos para o último princípio. Está aí do verso 13 até o verso 18. E mais uma vez começa com a reclamação de Deus. Verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Suas palavras são duras, Deus dizendo para o povo. Geralmente é a gente que diz ao contrário, né? As palavras de Deus são duras. Mas agora aqui Deus está reclamando do povo. As palavras de vocês são duras. E o povo cinicamente pergunta: o que temos falado contra ti? Povinho difícil esse, né? Deus não pode dizer nada que os caras questionam. Eu amei vocês, em que é que o Senhor amou? Vocês estão me desonrando. Nós? Eu não vou aceitar a sua oferta. Como assim? O culto de vocês não me interessa, mas por quê? Vocês estão falando coisa, vocês estão me roubando. Eu? Já pensou pastorear um povo desse? E você ainda reclama da sua igreja, né? Ainda reclama da sua igreja. Pensa num povo complicado. Não é à toa que Malaquias é o último profeta. Acabou. Acabou. Daqui para frente se levanta um novo sacerdócio, que não é da tribo de Levi, não é? É da tribo de Judá, de onde vem o nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá bom, suas palavras são duras. Em que nós estamos falando? Resposta de Deus no verso 14. Vós dizeis: é inútil servir a Deus. O servir aqui é o serviço divino, é o culto. É inútil servir a Deus. De que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Andar de luto era o jejum. Quando tinha jejum, eles se cobriam de pano de saco e de cinza, né? O semblante descaía, e eles então se abstinham de alimento, quebrantavam a alma, entristeciam o coração e clamavam diante de Deus, geralmente em tempo de calamidade, em tempo de crise. E a gente imagina que esse andar de luto aqui era um jejum que eles estavam fazendo porque a situação do povo estava crítica, a situação financeira, as dificuldades, os inimigos, o povo estava chorando, e eles estão dizendo: não está adiantando nada, a gente está de luto diante de Deus, servir a Deus não está fazendo a menor diferença. Nós, verso 15, eles continuam o mesmo assunto anterior. Nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Eles voltaram àquele outro assunto. Não está adiantando nada a gente se quebrantar, chorar, buscar a Deus, jejuar, orar, fazer campanha, subir no monte, descer no monte, ir para o vale, sair do vale. Está adiantando fazer nada, orar de madrugada.
está valendo nada diante de Deus, não vale a pena servir a Deus, enquanto felizes, verso 15, são os soberbos, que não temem a Deus. Esses que cometem impiedade, eles prosperam financeiramente. Você vê que no pensamento do povo havia uma associação entre cultuar a Deus e ser recompensado financeiramente. Aqui você tem a origem da teologia da prosperidade, né? Pessoas que acham hoje exatamente a mesma coisa, que se você servir a Deus, fizer sacrifício, fizer campanha, dar o dízimo, fizer aquilo, Deus vai lhe recompensar financeiramente. Aí quando Deus não recompensa financeiramente, eles começam a perguntar e dizer, é inútil servir a Deus, não estou vendo resultado, continuo devendo aluguel, continuo sujo na praça, tomaram meu cartão de crédito, eu não tenho dinheiro, estou devendo a todo mundo que eu conheço, então servir a Deus não está adiantando nada. É um conceito errado a respeito de Deus e do que é o culto, naturalmente. E era o que esse povo estava dizendo aqui. Resposta de Deus. Aliás, resposta de Malaquias a partir do verso 16. Então os que temiam ao Senhor, porque no meio daquele povo duro tinha um remanescente fiel, graças a Deus, tinha um remanescente fiel. Então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros, do tipo assim, Deus tenha misericórdia de nós, como é que os nossos irmãos estão dizendo esse tipo de coisa, falando esse tipo de coisa contra o nosso Deus? Eles são interesseiros, eles só querem receber bênção da parte de Deus. Será que eles não olham os erros que nós estamos cometendo? O povo de Deus, os que temiam a Deus, estavam conversando entre si. E diz o verso 16 que o Senhor atentava e o Senhor ouvia. Interessante que em todo o resto de Malaquias estava dizendo, Deus está dizendo, eu não estou ouvindo, nem fala, não estou ouvindo, não quero saber, nem fale. O tempo todo Deus está dizendo, a única vez no livro que diz que Deus atentava e ouvia é aqui. Quando esse povo que temia Deus estava conversando, e Deus pegou o iPad, vocês estão rindo, mas é o que está aqui, o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Eu estava anotando, quem são? O que é que eles estão dizendo? Um memorial, escrito diante de Deus. Aí Deus diz no verso 17, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Aqui Deus introduz o conceito do dia do juízo. A resposta de Deus para aqueles que dizem, é inútil servir a Deus, é escatológica a resposta. A resposta é, eu preparei um dia em que vocês vão ver que faz sim a diferença entre adorar a Deus ou não. Verso 18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode ser que agora vocês não estão vendo, pode ser que agora o justo sofra, pode ser que agora o ímpio prospere, pode ser que agora você venha para o culto com o coração apertadinho, teve que andar porque não tem dinheiro para o ônibus, veio numa situação difícil, adoentado, mas você veio cultuar a Deus, porque você ama a Deus, porque Ele amou Jacó e aborreceu Esaú, porque você faz parte do povo eleito, por causa da vida eterna, por conta das promessas, todas essas dificuldades. Enquanto você vem caminhando para a igreja a pé, com o sapatinho furado, aquela angústia, os domingos de manhã os caras passam de carrão, vão para a praia, vão pescar, vão curtir a vida, e você ali perguntando, será que vale a pena servir a Deus? Resposta de Deus, um dia você vai ver. Eu preparei um dia em que você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, ou seja, a resposta de Deus para essa indagação que nós fazemos quanto ao culto, é que não será ainda aqui, não será ainda aqui, por enquanto, no meio do povo de Deus, tem essa mistura, por enquanto a gente não consegue ver a diferença entre igreja e culto em termos de igreja e mundo em termos de vantagem por adorar a Deus, mas, capítulo 4, verso 1, eis que vem o dia do juízo, e arde como fornalha,
todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, é como a palha seca que se incendeia. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. A prosperidade do ímpio é ilusória, é passageira. Esses que não temem a Deus, que não cultuam a Deus, que não servem a Deus, a prosperidade deles vai acabar como restolho que se incendeia naquele dia do Senhor que vem como uma fornalha contra o ímpio. E naquele dia você vai ver, verso 2: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, não a fornalha ardente, mas o sol da justiça, porque o mesmo poder e luz de Deus é fornalha para o ímpio, mas sol da justiça para os que são seus, trazendo salvação nas suas asas. Finalmente a salvação veio, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, o novo céu e nova terra, a felicidade eterna. Veja o que diz o verso 2 ainda: saireis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Naquele dia eu vou virar pentecostal. Não é o que está dizendo aqui? Só naquele dia. Todos vocês vão virar, profetizo. Receba, meu irmão. Saireis e saltareis como bezerro solto. Pense na felicidade. Se você perguntasse naquela época, qual a melhor figura para você descrever uma pessoa alegre? Era uma sociedade pastoril, não é? Pecuária, agricultura, eles viviam daquilo. A expressão de felicidade maior que eu conheço é um bezerro solto, né, que sai pulando, de felicidade, porque ele está livre. Essa é a figura que o profeta usa para dizer ao povo de Deus: naquele dia vocês vão pular de alegria como um bezerro solto. E a alegria de vocês não é somente por isso, porque chegou a salvação, verso 3: pisareis os perversos, porque eles se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. A resposta de Deus para a questão da teodiceia, a questão do sofrimento do justo e a prosperidade dos ímpios, é escatológica. Deus aponta para o dia do Senhor, quando Ele virá como fornalha para julgar e condenar os ímpios, e como sol da justiça, trazendo salvação e alegria e justiça ao seu povo. E naquele dia você vai ver que faz diferença servir a Deus aqui e agora, mesmo que você esteja doente, mesmo que você esteja passando por necessidade, mesmo que você passe por adversidade, mesmo que você tenha dificuldade na sua vida. O culto a Deus é a coisa mais importante da sua vida. Se reunir com seus irmãos e irmãs, buscar a Deus e louvar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele fará, e não por aquilo que porventura Ele deixou de dar a você aqui nesse mundo. Esse é o grande dia que nós esperamos, essa é a razão pela qual nós cultuamos. Malaquias termina dizendo, no verso 4, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, aqui lhe prescrevi em Horebe. É como se dissesse, lembra da minha palavra, aquilo que eu prescrevi para vocês, é isso que eu quero, é assim que eu quero ser adorado. Moisés falou a respeito disso. Verso 5, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se referia a João Batista. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. É a última palavra do Antigo Testamento. Ele termina com a palavra maldição. Porque esse sistema da antiga aliança, ele era simbólico, ele era típico, ele apontava para a chegada do anjo da aliança, para o sol da justiça, para o refinador do povo de Deus, para Jesus Cristo, que com o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E aqui nós estamos, 2.400 anos depois da profecia de Malaquias, tendo o conhecimento vantajoso da história, de que Deus cumpriu exatamente a sua palavra, que Ele mandou seu Filho como purificador, para reunir para o Pai
um povo exclusivamente seu, purificado, notório pelas boas obras, que aqui nesse mundo o adora em espírito e em verdade, e que o serve de todo o coração, e que faz a sua vontade, e que proclama a sua glória no mundo. É isso que é a igreja, e é isso que é culto, é nos reunirmos para louvar esse Deus por esse plano maravilhoso, para agradecermos a Ele que Ele nos incluiu no meio do seu povo. E eu quero terminar então com essa palavra de encorajamento, meus irmãos. Cultuemos a Deus em toda e qualquer circunstância, vale a pena cultuar a Deus, façamo-lo de acordo com sua palavra revelada, façamos isso como expressão do nosso coração, que nós possamos dar ao Senhor o melhor de tudo que Ele nos tem dado, as primícias das suas misericórdias e bênçãos sobre nós, que o mundo veja que nós de fato cremos num Deus misericordioso e bom, e que nós o cultuamos com alegria, voluntariamente, como expressão de gratidão de tudo que Ele tem feito por nós. Que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude a viver de acordo com isso. A reforma protestante era um retorno a isso. Nós não comemoramos a reforma pela reforma. Ser reformado é voltar à palavra de Deus. Eu acho muito errado quando a gente comemora a reforma pela reforma. Não é esse o objetivo, porque os próprios reformadores diriam, não, vocês estão muito enganados, vocês estão, no foco não somos nós. O foco é o que nós dissemos, sola Escritura, retorno à Bíblia. Nós comemoramos 500 anos de quando Deus trouxe o seu povo de volta à palavra. Os reformadores foram meros instrumentos, lembremos disso quando a gente se aproxima dessa data tão importante na história da igreja e que marca um retorno ao culto bíblico pela glória de Deus e para a glória de Deus e pela sua graça. Nosso Deus, dá-nos a graça de te adorar, te servir e te cultuar aqui nesse mundo, esperando aquele grande dia em que tu virás como fornalha ardente e virás como o sol da justiça, quando o teu povo purificado te dará o louvor e a honra dos quais tu és digno, e quando os ímpios receberão o justo castigo pelos seus pecados. Ó Deus, fala ao nosso coração pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Reverendo Augustus, em nome do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, eu quero manifestar mais uma vez a nossa gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu carinho e juntar-se a nós neste retorno contínuo às Escrituras. Que Deus seja servido em continuar abençoando a sua vida, a vida da sua família, a Primeira Igreja Presbiteriana em Goiânia, lhe permitindo hoje uma noite de descanso, de repouso, para as muitas atividades do dia de amanhã. Meus amados irmãos, rapidinho, lembrar aos irmãos que amanhã a nossa devocional inicia-se às 9 horas, o reverendo Hermesten fará as palestras de amanhã e os temas são intensamente provocativos. Primeiro tema, que é isso que tem nas mãos, vivendo nossas vocações para a glória de Deus. Segundo, temos o suficiente para glorificar a Deus? Uma questão teológica e social. Para nós, cristãos, não existe sagrado e profano, porque tudo é de Deus e deve ser usado para a sua glória. Eu quero encorajar você a estar aqui amanhã conosco, às 9 horas para a devocional e às 9h30 para as palestras. Deus seja servido e nos conceder a todos uma boa noite, uma noite de descanso. Aproveite esse tempo precioso que você tem para confraternizar-se com seu irmão, adquirir boa literatura, dar uma carona solidária. Não esqueça. A todos, muito obrigado, uma boa noite.